Deus abençoa. Bom dia. Todos os dias eu me pergunto, Deus Pai, qual é a tua vontade, meu Senhor Deus? Qual é a tua vontade? Todos os dias eu me pergunto isso. E eu falo com Deus, eu falo, Deus, não deixa eu passar esse dia sem saber da tua vontade e sem dar o meu melhor, dar o máximo que eu puder, que eu conseguir para realizar aquilo que é a tua vontade. Porque está escrito, né? Nós que somos cristãos, seguimos o que está escrito na palavra de Deus. Esse é o nosso estilo de vida, é seguir, nos aprofundar, desenvolver o Espírito Santo que está exposto na palavra de Deus. E no Novo Testamento está escrito que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Agora, reflita. Por que eu iria querer alguma coisa? Por que eu ia ter uma vontade contrária à de Deus? Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, como está escrito. E muitas das vezes, mesmo a gente sabendo a vontade de Deus, nós não queremos, não é a mesma que a nossa, né? Quem vive isso diariamente já, né, segue em constância, disciplina, a, a procura, buscando a vontade de Deus, vai perceber que muitas das vezes a nossa vontade não é a mesma que a vontade de Deus. E aí há o conflito, né? Que a vontade de Deus, mas não quero fazer isso, não quero chegar nesse ponto de fazer essa vontade, não, sei lá, não sei se é preguiça, se é uma vontade contrária. Eu só sei que às vezes chega um ponto que a nossa vontade é diferente da vontade de Deus. E aí nós temos que escolher, decidir, tomar a decisão. Eu vou fazer a vontade de Deus ou eu vou fazer a minha vontade, né? E isso é muito profundo. Por que eu iria querer uma vontade? Por que eu iria decidir fazer a minha vontade se a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável? Por que eu iria decidir o contrário disso? Por quê? Pra quê? Então, eu decido fazer a vontade de Deus. E é por isso que eu vou começar a compartilhar esses vídeos. Porque Deus, ele quer se revelar através de nós. Deus, ele quer nos usar como ferramentas dele para que ele também venha a chamar aqueles que estão ao nosso redor, que estão precisando acordar, né? Eu mesmo, buscando cumprir com a vontade de Deus, eu erro. Chega a momentos que é difícil me entregar para a vontade dele, mesmo a vontade dele sendo boa, perfeita e agradável. Então, muitas vezes, assim, acontece, muitas não, mas algumas vezes acontece de eu errar.
de eu cometer o erro e fazer a minha vontade, não a vontade de Deus. Mas graças a Deus, é a misericórdia, né? Deus ele é benignidade profunda e perfeita. Então ele nos dá a chance de se arrepender, de, de aprender, né? De reaprender também e se redimir, né? Não errar mais da mesma forma. Outro dia eu peguei a estrada para ir para casa de minha sogra e, e eu tava na pista da esquerda, na pista rápida, na velocidade da faixa, né? 100 por hora, 100 quilômetros por hora. E não sei porquê, mas eu esqueci de que a faixa da esquerda, ela é para ultrapassagem, ela é só para ultrapassagem. E eu a 100 por hora lá na faixa da esquerda, todo cheio de vontade de fazer justiça, né? Veio um carro atrás, até se a pessoa chegar a assistir esse vídeo, que ela possa me perdoar pelo meu erro, né? E por estressar ela. Porque ela chegou atrás de mim e deu farol para dar passagem. Porque ela não pode ultrapassar pela direita, né? É uma infração, né? Ela cometeria uma infração de trânsito se ela me ultrapassasse pela direita. Então ela deu o farol para eu dar passagem para ela. Só que eu olhei meu velocímetro 100 por hora. Eu falei, não, eu estou na velocidade da pista, estou a 100 km por hora, é o máximo que pode ir nessa pista. Então eu não vou sair daqui, eu não vou dar a passagem. Porque eu esqueci que isso também é uma infração de trânsito. Mas aí eu continuei, a pessoa ficou estressada, é claro, e me cortou pela direita, entrou na minha frente e brecou o carro com tudo. Eu logo fui para a faixa da direita, né? Forçado, mas eu fui para a faixa da direita. E continuei, segui viagem. Fui para a faixa da esquerda de novo e fiz a mesma coisa, fiquei a 100 por hora. Com a certeza de que eu estava certo. Aí aconteceu outra vez, um outro carro pediu passagem, eu não dei, ele me cortou pela direita, entrou na minha frente e brecou. Aconteceu 2 vezes. Só que dessa vez eu anotei a placa dele e parei na Polícia Rodoviária Federal, com a certeza de que eu estava certo e, e ia passar a placa, né, para a polícia. Só que aí quando eu comecei a contar para o policial rodoviário, para o policial militar rodoviário, quando eu comecei a contar para ele o que eu tinha feito, ele me falou, não, mas o senhor também estava errado. Eu falei, mas mesmo a velocidade sendo a 100 por hora, e eu estando a 100 por hora, ele sim, porque a faixa da esquerda, ela é para ultrapassagem. E está no Código de Trânsito que se a passagem é solicitada, devemos dar a passagem. E eu não dei a passagem. Então eu também estava cometendo uma infração. E aí eu lembrei, nossa, é verdade, né? Tá escrito no Código de Trânsito. E eu achando que eu estava certo. Ou seja, tem coisas que a gente acha que está fazendo certo, que a gente está fazendo a vontade de Deus, mas não é a vontade de Deus, é a nossa vontade. Era a minha vontade ali que todos fossem a 100 por hora, 100 quilômetros por hora, porque era o máximo da pista. Mas a vontade de Deus não é que nós venhamos a fazer a justiça pela força do nosso braço. A vontade de Deus
é que nós obedeçamos às leis, né? Obedeçamos primeiro a Deus e depois obedeçamos às leis, às autoridades aqui da terra, né? Nossos pais, os professores, diretores, policiais, né? Todas as autoridades que, que nós tivermos um tipo de relacionamento, seja momentâneo ou constante, devemos obedecer todas as autoridades. Essa é a vontade de Deus. E eu não fiz isso, eu não obedeci a Deus, eu não fiz a vontade dele porque eu estava fazendo a minha vontade, achando que eu estava fazendo certo, que eu estava fazendo o melhor para todos. Então veja só. Claro, depois eu agradeci o policial militar rodoviário por me dar uma aula e não me multar, é claro, porque eu ali estava falando, né, que o cara todo cheio de orgulho, tentando falar que o cara estava errado, mas na verdade eu primeiro estava errado, porque eu tinha que dar a passagem. Então, perceba que muitas das vezes nós cometemos erros, achando que estamos fazendo a vontade de Deus e nós não sabemos as leis, nós não lemos nem as leis e queremos estar certos. Por isso que é melhor assim a gente, antes de querer ser duro e forçar os outros a obedecerem alguma coisa, nós devemos procurar ser perfeitos. Ou seja, antes de eu sair na rua e, e querer que todos obedeçam às placas de trânsito, eu tenho que mastigar, digerir completamente o código de trânsito. Se eu quero que as pessoas obedeçam às leis de trânsito, eu, primeiramente, tenho que saber quais são as leis de trânsito para que eu obedeça primeiro, sem apego, né? Sem querer julgar os outros por estarem ou não estarem obedecendo às leis de trânsito, né? Ah, mas o que vale é obedecer à lei de Deus. Sim, primeiro a lei de Deus. E a lei de Deus manda que obedeçamos às leis também da terra. Mesmo que as leis estejam erradas, mesmo que as leis estejam absurdas, Deus manda obedecermos elas. Deus manda. Não é uma jogada de manipulação social. Não é isso. É Deus mandando a gente obedecer às leis da terra também. Obedecer às autoridades da terra também. Então, muitas vezes eu errei, pois eu achava que estava fazendo a vontade de Deus, mas eu mesmo não sabia o que estava fazendo. Estava fazendo só a minha vontade, sendo orgulhoso e não obedecendo à vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável.